Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 80. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te suplicamos que o mesmo Espírito, Pai, que encheu a vida de Zacarias, de João Batista, e que plenamente habitou no Teu Filho Jesus Cristo, o mesmo Espírito fale conosco nesta manhã. Queremos sair daqui certos de que ouvimos a Tua palavra, Pai. Ó Deus, nós te suplicamos isso não porque merecemos nada, mas porque cremos em Cristo Jesus, o único merecedor de toda honra e toda glória. É em nome dele que nós te suplicamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando falamos em profecias, talvez um dos maiores enganos que muitos crentes cometem é pensar que as profecias se referem simplesmente a futuro. É pensar que quando lemos uma profecia, estamos lendo uma predição de algo que acontecerá. Mas quando olhamos para a Escritura, o papel do profeta, na verdade, é ser boca de Deus. O papel do profeta é ser o porta-voz do Senhor, aquele que trará a palavra de Deus ao seu povo. A diferença de um profeta para o salmista, por exemplo, o salmista recebe a inspiração do Senhor e se deleita naquela inspiração do Senhor e escreve. O profeta, ele recebe para falar ao povo. Ele é boca de Deus para direcionar uma palavra de verdade, uma palavra fiel ao seu povo. E muitas vezes, e talvez na sua maioria, as profecias se referiam ao passado, porque ela remetia à lei. O profeta era a boca de Deus denunciando o pecado em sua grande maioria, na maioria das vezes, para olhar para o passado, para a lei dada a Moisés. Mas às vezes também ela se referia ao presente, quando era uma verdade de Deus sendo pronunciada diante do povo. Ou às vezes para o futuro, quando trazia uma promessa de Deus, uma promessa da ação divina no meio do seu povo, ou como uma garantia, ou como um sinal, ou um alerta ao arrependimento, ou até uma palavra de esperança direcionada ao futuro. Mas principalmente, sempre apontando para Jesus Cristo. Mas a grande questão é que nas Escrituras nós podemos olhar para as profecias, mas pensando que podemos encontrar palavra voltada ao passado, voltada à lei, palavra presente ou palavra de futuro, ou às vezes essas questões ao mesmo tempo. É nessa perspectiva que devemos olhar para as profecias. Mais uma vez repito, não pensando em futuro. Quando pensar em profecia, não pense em futuro, mas pense em palavra de Deus. Palavra verdadeira.
Palavra digna de confiança, fidelidade, vontade de Deus, garantia do Senhor. Pensando assim, é que olhamos para a profecia de Zacarias, sacerdote do Senhor, que ficou um tempo mudo, recobrou a sua voz para ser boca do Senhor neste momento, para falar uma verdade da parte de Deus. E o que nós vamos aprender nesse texto é que é dever do povo de Deus. Devemos bendizer ao Senhor, porque Ele cumpriu a promessa de redenção em Jesus Cristo. Devemos bendizer ao Senhor, porque Ele cumpriu a promessa de redenção em Cristo Jesus. Devemos bendizer ao Senhor primeiro, porque Ele cumpriu a salvação prometida a Abraão. Zacarias estava cheio do Espírito Santo e a profecia inicia bendizendo ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Primeiro, porque Ele cumpriu a salvação prometida a Abraão. E nesse trecho da profecia, ela não trata do futuro, trata do passado. Ao mesmo tempo do passado e do presente. Olha o que vocês estão vendo no presente. É cumprimento da profecia antiga. É uma declaração de verdade. O que está ocorrendo nesse instante é o cumprimento da palavra de Deus. Devemos bendizer ao Senhor. Ele cumpriu a promessa antiga. Ele cumpriu a salvação que Ele prometeu. E Ele fez isso, pelo menos de 3 formas, conforme o nosso texto. Primeiro, concedendo poderosa salvação. Versículos 68 e 69. Deus cumpriu a salvação prometida e fez isso concedendo poderosa salvação. Versículos 68 e 69. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Zacarias diz que Deus visitou e redimiu o seu povo. Mas ele fala isso já como um ato passado. Deus já visitou e já redimiu o seu povo. Mas sabemos que Jesus Cristo ainda não tinha completado a sua obra. Mas a questão é que essa profecia mostrava a garantia do cumprimento da promessa de Deus. Zacarias estava falando ao povo, olha, Deus cumpriu a sua promessa. Ele redimiu o seu povo. O nascimento de João Batista significa que ele está cumprindo a sua promessa. É a garantia que Deus realizaria plenamente a sua obra. E quando falamos que em Deus concedendo poderosa salvação, é por causa do versículo 69. O texto diz, e nos suscitou plena e poderosa salvação. E a palavra que foi traduzida por poderosa, ela poderia ser traduzida literalmente por chifre. Então seria, Deus suscitou chifre de salvação. É porque chifre traz a ideia de poder. Traz a ideia de poder no sentido de derrubar os adversários, derrotar os inimigos. Então, quando olhamos para a obra de Cristo, é exatamente o que vemos. Aquele que veio derrotar todos os inimigos do seu povo. Foi Ele que venceu o mundo, venceu Satanás, venceu o poder das trevas, venceu o poder da carne. É salvação completa, é salvação poderosa, consumada. O que Zacarias fala é que Deus suscitou plena e poderosa salvação. Deus suscitou uma salvação completa. Mas não é uma salvação como ensina a Igreja Católica, por exemplo, com a sua doutrina que o sacrifício de Cristo nos perdoa do pecado original através do batismo e pronto, e só isso. Não, é salvação completa. Não é como o Espiritismo que ensina uma espécie de evolução através das boas obras. Não é como o Adventismo, que tenta ajudar a salvação de Deus com o cumprimento do sábado. Ou ainda que coloca Satanás como um dos nossos expiadores. Ou ainda que coloca como Cristo até hoje tentando expiar o nosso pecado.
Não é como os testemunhas de Jeová que não creem que o Deus encarnado veio e visitou e redimiu o seu povo. Zacarias fala que Deus concedeu poderosa salvação, chifre de salvação, já derrotou todos os nossos adversários. Deus trouxe, de fato, salvação completa, poderosa, consumada, irrevogável, de uma vez por todas em nosso lugar, na pessoa de Jesus Cristo. Devemos bendizer o Senhor, porque Ele cumpriu a salvação prometida. Como fez isso? Primeiro, concedendo poderosa salvação. Mas em segundo, mostrando fidelidade nas promessas. Versículo 70. O texto diz, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas. A profecia de Zacarias deixa claro que a vinda de João Batista não era o simples nascimento de uma pessoa em uma senhora estéril, em uma idosa estéril, o que já não é simples. Mas era o cumprimento das promessas de Deus. Era a expressão da fidelidade de Deus. Deus mostrara naquele ato fidelidade nas suas promessas. Meus irmãos, um dos textos que mais me causa uma certa curiosidade nas Escrituras é quando Jesus anda com os discípulos de Emaús após a ressurreição. E o texto diz que ele discorria pelas Escrituras tudo que constava a seu respeito. Porque toda a Escritura apontava para Jesus Cristo. Toda a Escritura falava de Cristo, falava do Messias. E quando João Batista nasce, a profecia de Zacarias aponta para a fidelidade de Deus em todas as suas promessas. O texto fala por boca dos seus santos profetas. Não foi apenas uma profecia. Todos os seus profetas apontaram para Jesus Cristo. Zacarias estava tendo o privilégio de ser pai do precursor, daquele que cumpriria todas as promessas. Deus cumpriu a salvação prometida a Abraão, concedendo poderosa redenção, mostrando fidelidade nas promessas e manifestando graça ao seu povo. Versículo 71 ao 75 vai mostrar a manifestação da graça de Deus. E nós separamos isso com 3 perguntas. Primeiro, de onde Deus nos libertou? Versículo 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Isso era a manifestação da graça de Deus. De onde nos libertou? Dos nossos inimigos, de todos os nossos inimigos. E apesar de Israel naquele período estar sendo subjugado, a profecia não apontava para um reino terreno. Ela apontava para a libertação do império das trevas, como diz o apóstolo Paulo. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E isso manifesta a sua graça. Mas por que ele nos libertou? Versículo 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai. Deus falou com Abraão que daria-lhe um descendente e que neste descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão não tinha filhos, nem podia ter filhos. Não foi por causa dos méritos de Abraão, não foi por causa dos méritos de Zacarias, que também não podia ter filhos. Foi por causa da graça de Deus. Foi por causa da aliança dele. Deus não olhou para o futuro e pensou, olha, talvez Abraão vai ser uma pessoa boa, então eu vou escolhê-lo. Não foi isso que aconteceu, foi por causa da aliança, do seu juramento. Desde o Éden, quando ele prometeu que o descendente pisaria na cabeça da serpente, Deus mesmo providenciou a libertação por causa da sua própria palavra. Mas para que ele nos libertou? Versículos 74 a 75. De conceder-nos que,
livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Deus manifestou a sua graça, nos libertou dos nossos inimigos, nos libertou por causa da aliança e nos libertou para a sua glória, para que adorássemos. A causa do cuidado de Deus, a causa do resgate de Deus, aliás, o propósito é a adoração. O propósito da igreja é glorificar o Senhor. O homem foi criado para adorar a Deus, mas o pecado desviou o foco e ele passou a adorar quadrúpedes, répteis, a própria criação ou a própria imagem humana, como diz Romanos 1. Mas Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, concedendo poderosa salvação, mostrando fidelidade nas promessas e manifestando graça ao seu povo. Por isso devemos bendizer ao Senhor. Devemos bendizer primeiro porque Ele cumpriu a salvação prometida a Abraão, mas segundo porque em Cristo nós temos o cumprimento desta salvação. Porque Jesus é o cumprimento da salvação prometida. Está nos versículos 76 a 79. Meus irmãos, a alegria de Zacarias não era apenas por causa do nascimento de João Batista. Imaginem a felicidade de Zacarias. Zacarias, sacerdote do Senhor, e sendo olhado de maneira diferente pelas pessoas porque não podia ter filhos, porque poderia ser um sinal de que Deus estaria pesando a mão sobre sua vida. Numa cultura que valorizava tanto a descendência, não ter filhos trazia muita tristeza. Logo, Zacarias e Isabel estavam realmente muito felizes. E era para estar. Mas o motivo maior da felicidade era que eles tiveram um filho. E esse filho era o precursor do cumprimento da salvação, que era Jesus Cristo. O seu filho era o cumprimento da salvação prometida, era a manifestação da graça de Deus. João Batista prepararia o caminho para ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prepararia o caminho para que Deus reconciliasse o mundo consigo através de Jesus Cristo. Zacarias tinha confiança que Cristo seria o cumprimento da salvação. E eu falo seria porque neste ponto a profecia agora apontava para o futuro de Zacarias. Então os verbos no nosso texto estão no futuro. Se a parte anterior mostra o presente cumprimento de uma promessa antiga, essa parte da profecia agora aponta para o futuro, para aquele que cumpriria a salvação, já que Cristo ainda ou era um bebê ou ainda iria nascer, já que ele fala, tu menino. João Batista era alguns meses mais velho do que Jesus Cristo. E a profecia mostrava que Cristo concederia plena salvação. Versículos 76 e 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Jesus Cristo seria aquele que concederia plena salvação. João Batista não veio para ser o centro, ele veio para apontar para Jesus. Ele não veio para ser o centro das atenções, dos holofotes, ele veio para direcionar os holofotes a Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. João Batista veio preparar o caminho da redenção de pecados, daquele que concederia plena salvação. E mais uma vez, apesar do texto mostrar libertação dos inimigos, versículo 77, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-los dos seus pecados. Voltando ainda ao versículo 71, fala, para nos libertar de nossos inimigos. Apesar do texto mostrar a libertação de inimigos, o 77 mostra que a salvação era de pecados.
não era simplesmente do Império Romano. Jesus Cristo veio conceder plena salvação. João Batista veio pregar arrependimento. Os discípulos de Cristo até não entenderam em certo ponto. Eles pensavam no reino terreno, queriam assentar-se com Cristo no reino. Mas o que a profecia mostra é plena salvação. Salvação de pecados. João Batista veio trazer o conhecimento da salvação através do arrependimento na pessoa de Jesus Cristo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Dará conhecimento ao povo da plena salvação que Deus concederá em Cristo. Mas a profecia mostra ainda que Cristo viria cumprir a gloriosa promessa. Versículos 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nascerá o sol nas alturas, o sol nascente nas alturas, ele nos visitará. João Batista veio cumprir esta promessa. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2 e versículo 5, o texto diz assim, no versículo 2: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas alturas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Versículo 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Zacarias estava profetizando naquele instante, quando João Batista ainda era um menino. Como diz o versículo 76, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Você cumprirá a gloriosa promessa do sol nascente, do sol da justiça. Jesus Cristo virá, o Messias virá, é o que Zacarias está dizendo. E eis que eu enviarei o profeta Elias, alguém semelhante a Elias, para preceder o Senhor Jesus Cristo. Nesse trecho, a profecia de Zacarias mostrava o passado, uma profecia passada sendo cumprida no presente, apontando para o seu futuro, que era Jesus Cristo e sua obra. Meus irmãos, essa profecia também traz uma referência a Isaías. Na parte final fala assim, do versículo 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Em Isaías fala que a região que jazia em trevas, agora recebeu a luz. Era uma promessa gloriosa para o seu povo, que era uma manifestação da misericórdia de Deus. Na perspectiva de Isaías, Cristo concederia plena salvação, Cristo cumpriria a gloriosa promessa e agora ele manifestaria profunda misericórdia. Versículo 78. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Graças à entranhável misericórdia. Misericórdia das entranhas. Misericórdia que vem de dentro. Misericórdia profunda do nosso Deus. Deus manifestou profunda misericórdia na pessoa de Cristo. E João Batista apontaria para a profunda misericórdia de Deus. Do Deus que concederia perdão por meio do arrependimento. Por isso a pregação de João Batista era: arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino de Deus. Ele ajuntará em celeiros o seu povo e queimará a palha em fogo inextinguível. Jesus Cristo manifestará profunda misericórdia àqueles que se colocam diante dele. E tu, menino, João Batista, quando crescer, precederás o Senhor. Ele anunciará que em Cristo há salvação, que em Cristo há a verdadeira redenção, que Jesus Cristo é o cumprimento final das suas promessas. Ele concederá plena salvação,
cumprirá a gloriosa promessa e manifestará profunda misericórdia. A profecia de Zacarias foi ao mesmo tempo um louvor ao Senhor. Ele iniciou a sua profecia bendizendo o Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. E após a profecia o texto diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel, como de fato ocorreu. Devemos bendizer ao Senhor assim como Zacarias, porque ele cumpriu a sua salvação prometida a Abraão. Ele fez isso concedendo poderosa redenção, mostrando fidelidade nas promessas e manifestando graça ao seu povo. Devemos bendizer ao Senhor também porque, se para Zacarias Jesus Cristo seria o cumprimento da salvação, nós temos a garantia que tudo isso ocorreu. Jesus Cristo é o cumprimento da salvação. Ele cumpriu plena salvação, gloriosa promessa e manifestou profunda misericórdia. Tudo isso ocorreu com a obra de Cristo. Ele viveu a plena justiça de Deus. Pagou a nossa culpa na cruz. Morreu. Ressuscitou para que nós tivéssemos também a garantia de ressurreição. Ascendeu aos céus e assentou-se à direita do nosso Deus e Pai. Zacarias, diante dessa verdade gloriosa, bendisse ao Senhor, louvou ao Senhor. E nós, o que faremos diante disso? Primeiro, louve ao Senhor, porque Ele cumpre as suas promessas. Louve ao Senhor, porque temos um Deus que cumpre todas as suas promessas. Nenhuma promessa, nenhuma palavra sequer vem a faltar do que Ele fala. Algumas pessoas chegam a questionar: Jesus Cristo está voltando, demorando de voltar? Ou ainda, quando partimos para o âmbito pessoal, olha, a justiça de Deus está tardando. Será mesmo que Jesus vai cumprir aquilo que Ele prometeu de estar com o seu povo? Eu tenho sentido tantos problemas, tantas dificuldades. Às vezes, nos momentos mais difíceis, temos a sensação de que Deus falhará. Isso por causa do nosso pecado. Temos a sensação de que Ele não está nos ouvindo. Mas lembre-se que quando Zacarias recebeu essa profecia da parte de Deus, quando Zacarias falou que Jesus Cristo seria o cumprimento da promessa, que João Batista apontaria para o cumprimento dessa promessa, de que Deus visitou e redimiu o seu povo, já havia 2000 anos aproximadamente da profecia dada a Abraão. E talvez o povo de Deus naquela época pensasse: olha, Deus está demorando. E já havia muito mais tempo, milhares de anos, que Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. O que nós temos aqui é que Deus cumpre as suas promessas, a seu tempo. Por isso cabe ao seu povo bendizer o nome do Senhor. Não cabe a nós épocas ou tempos. Cabe a nós louvar o Senhor, porque temos a garantia na sua palavra e em nossa vida. Temos a garantia de que Deus cumpre todas as suas promessas. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém tem dúvidas de que Ele está conosco? Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E quantas tentativas de Satanás de derrubar a igreja, de calar a boca da igreja, até hoje. E a igreja continua avançando. Ele prometeu que nos daria outro consolador. Podemos sentir o seu consolo nos momentos mais difíceis. Podemos recorrer ao Senhor. Por tudo isso e tantas infindáveis promessas do nosso Deus, cabe a nós bendizer o nome do Senhor, porque Ele cumpre as suas promessas. E por último, louve ao Senhor, porque Ele providenciou todos os meios
para a salvação em Jesus Cristo. Ele nunca deixou o seu povo sem a providência da salvação. Desde os tempos de Noé, desde os tempos de Adão, Ele providenciou roupas de peles de animais através de um sacrifício. Ele providenciou a libertação do povo dele do Egito. Ele providenciou que seus profetas fossem levantados para clamar o povo ao arrependimento. Ele providenciou João Batista para preparar os caminhos do Senhor. Ele providenciou Jesus Cristo para viver, morrer e ressurgir em nosso lugar. Ele providenciou o seu Espírito à igreja, para que o seu Espírito nos lembrasse de todas as coisas que Jesus Cristo ensinou. E esse mesmo Espírito que Ele providenciou para abrir os nossos ouvidos, para que ouvíssemos a sua palavra, para que fôssemos arrancados do império das trevas e sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Como não louvar um Deus que providenciou tamanha salvação? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Que Deus nos abençoe.